Enfim, e a gente ora ao Senhor pedindo ao Senhor que dê a direção. E o Senhor falou no meu coração sobre oração. E nós viemos aqui da semana de oração em julho, né? Parece que tem pouco tempo, mas a gente já está, na verdade, entrando em setembro. E fomos ministrados sobre oração. E Deus confirmou, inclusive com lágrimas, no domingo passado à noite, quando a nossa abençoada irmã Dani Lobato estava aqui falando sobre o que ela viveu e sobre como a oração dos irmãos do corpo de Cristo foi importante, né, para ela. E foi aí que surgiu o tema da palavra, que é o poder da oração e da adoração. O enfoque maior, o poder da oração e da adoração, mas principalmente nos dias maus e nos dias difíceis, né? E eu gostaria que vocês abrissem comigo. A gente vai ler primeiro só um versículo e depois nós vamos aí passear pela Bíblia. Salmos, livro dos Salmos, capítulo 30, versículo 2. Salmos 30, versículo 2. Amém? Amém. E diz assim: Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me sarás. Amém? Curva sua cabeça, nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos na sua presença mais uma vez, já estamos aqui, Senhor, em comunhão, pedindo ao Senhor que o teu Santo Espírito tenha total e absoluta liberdade, Senhor, para falar no meio de nós. Que o teu Santo Espírito venha calar a minha carne, que o Senhor tenha liberdade para ministrar aos nossos corações, possamos ser ensinados, exortados, consolados pela tua palavra, Senhor, e saiamos daqui, Senhor, renovados, Senhor, renovados para vivermos, Senhor, semanas de certeza. O Senhor tem estado conosco e tem cuidado de nós, Pai. É isso que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E sempre, né? Quase sempre eu começo uma pregação lembrando de um tema do módulo 1. E aí o pastor até falou aqui um dia, quando ele pregou sobre oração, que a oração é o principal veículo de comunicação com Deus. É o principal veículo de comunicação com Deus, é a oração. Não tem nada que possa te aproximar mais de Deus do que o seu momento de oração, de devocional, de comunhão com Deus ali. E aí, só que a gente tem que ter uma noção do que realmente, qual o sentido da oração, né? Eu achei uma frase de um escritor americano que eu achei muito bonita, que você vai falar assim: Ana Paula vai contradizer um pouco o que você vai dizer? Não, é porque você vai entender o que a gente vai fechar. O escritor americano chamado Philip Yancey disse que assim: a principal finalidade da oração não é tornar a vida mais fácil nem conseguir poderes mágicos, mas conhecer a Deus. Eu preciso de Deus mais do que qualquer outra coisa que eu possa receber dele. Então, o principal sentido da oração é você ter comunhão e conhecer esse Deus maravilhoso, e conhecer quais são os pensamentos dele a respeito de você, quais são os propósitos dele a respeito da sua vida. E a partir do momento que você faz dessa oração realmente esse momento de comunhão e de oração, Deus revela quais são os planos, quais são os propósitos. Nem sempre, tá? Vai ter momentos que, como até acabou de tocar na canção, ele falou, muitas das vezes o silêncio de Deus é a resposta dele para você naquele momento também. Muitas das vezes ele não vai te dizer nada, ele vai ficar em silêncio, mas isso não significa que ele não está agindo. Como diria um louvor antigo de Dona Cassiane, que dizia que o silêncio de Deus também está agindo, né? Então, Jesus deixou a sua palavra com vários recados para nós entendermos. E aí, quando a gente tem essa comunhão de oração com Deus, e até o Mateus aqui na hora do louvor ele ministrou, ele falou, muitas vezes você ora buscando ao Senhor no momento de luta, e no momento que está tudo bem, você não leva esse tempo de oração com tanto fervor. Aí está o problema, porque quando você tem o mesmo fervor, não vou dizer que você vai clamar, isso até é desproporcional, porque tem vários tipos de oração, então quando você está realmente no momento de guerra, de batalha espiritual, você vai clamar de uma maneira diferenciada, mas o seu tempo, a sua dedicação à oração, se ela permanecer igual durante a luta ou durante o tempo bom, você vai ter essa comunhão com Deus e vai ser natural esse fluxo
fluir nos tempos difíceis. Por que nos tempos difíceis? Porque Jesus deixou a sua palavra para nos ajudar, para nos preparar e direcionar. Só que hoje a gente vai enfatizar um recadinho que Jesus deixou lá em João 16:33. Tem gente que já sabe até o que está escrito. João 16:33. Ele deixou esse recadinho do coração. Tem recadinho do coração? Não foi à toa. Ele disse assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em quem? No mundo passais por aflições, mas tende bom, eu venci o mundo. Será que ele deixou esse recadinho aqui por quê? Porque ele já sabia, tinha certeza, inclusive porque ele já estava na terra como homem, que no mundo nós passaríamos por aflições. E ele não falou aqui, não separou nada, ele não disse se é classe A, classe B, se é homem, se é mulher, se a sua família tem o sobrenome Orleans e Bragança, ou Silva, Souza. Ele falou que nós teríamos aflições independentes de qualquer situação. Nós deveríamos ter bom ânimo, mas como ter bom ânimo? Como que a gente consegue ter esse bom ânimo em meio a uma luta, em meio a uma dor, em meio a uma enfermidade, em meio a tantas notícias ruins, em meio a tantas situações? Como a gente consegue ter esse bom ânimo? Através da palavra e da oração. Porque quando você se dedica à palavra do Senhor e quando você se dedica à oração, além do Senhor revelar os planos dele para a sua vida, ele mostra tudo aquilo que ele é, que ele era e que ele há de ser. Sobre a questão das lutas e da tempestade, né? Como eu falei aqui, a gente vai enfatizar realmente esse momento de oração em meio à luta, em meio à dor, em meio ao sofrimento. Vamos lá? Alguns textos clássicos que falam sobre o poder da oração. Tiago 5,16. Tiago, fica no Novo Testamento. Vamos após Hebreus, e esse texto é um dos mais clássicos sobre oração. Diz assim: confessai, pois, ouço folhas, amém? Tiago 5,16 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica. Tem outros textos que falam: a oração do justo muito pode em seus efeitos. E aí vamos enfatizar: oração do justo. Botei até aqui no meu texto, em letras maiúsculas, neões e garrafais. Oração de quem? Do justo. Mas, Ana Paula, eu sou pecador, né? E aí, por isso, inclusive, Jesus veio na cruz. Mas você é justificado pelo sangue de Jesus na cruz. E você pode ser chamado e considerado justo a partir do momento que você se dedica diariamente, realmente, para ter os seus pecados perdoados, para andar numa vida correta. Não é à toa que ele fala aqui antes: confessai, pois, os vossos uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. E aí isso entra no mérito de que é ser igreja, do que é realmente ser um cristão. É você confessar os seus pecados, é você pedir perdão, é você mudar de vida, é você orar pelo seu irmão, inclusive orar pelos seus inimigos. E aí você pode ser considerado um justo, porque você está andando de acordo com aquilo que a palavra determina. E a oração do justo, ela é eficaz, ela pode muito em seus efeitos. Vamos lá agora em Isaías. Vamos para o Antigo Testamento? Isaías capítulo 59, versículo 11. Não, 59 não. Espera aí. Não. Espera aí. Sabe o que foi? Não é desculpa não. Mas eu passei uns 2 dias para transcrever essa mensagem, porque o meu pequeno que está em casa, deixa eu achar aqui.
Gente, eu não estou achando agora. É o texto que fala que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Verso 1. Por que eu botei 11? É porque foi de madrugada. Isaías 59, verso 1. Isso aí. Vamos ler juntos, então? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Não é tremendo? Você sabe isso? A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o ouvido dele para que não possa ouvir. O Senhor está pronto para nos ouvir, para ouvir o nosso clamor. E Ele está com a mão dele, não está encolhida. Ele está com a mão aqui, ó, pronta, para na hora certa, no momento certo, Ele, ó. Assim como o nosso Senhor Jesus Cristo fez com Pedro ao caminhar pelas águas, quando ele viu que Pedro se perdeu o foco, estava afundando, Jesus estava ali, ó, pronto. Assim também, o Senhor está pronto para nos resgatar, no momento de luta, no momento de aflição, e pronto para nos ouvir. Clama a mim, clama, ele fala, clama, buscai quando podeis me achar, clama. O que a gente está esperando? Clama, vamos clamar ao Senhor. Mateus, vamos lá para o Novo Testamento, 21, 22, esse está certo. É porque eu passei umas 3 noites sem dormir só, mas tá bom. Vamos lá, coisa de mãe. 21, 22 diz assim: E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Entendeu tudo? Só que eu vou entrar num detalhe maior, vou dar uma explicadinha desse tudo. Eu até botei aqui: leia-se tudo, desde que saibamos pedir. Direcionados pelo Espírito. Esse tudo não é tudo que você é tudo que o Espírito Santo de Deus te direcionar. Por quê? Vamos lá, Tiago, de novo. 4:3. Eu falei que a gente ia passear pela Bíblia. Que delícia, não é bom? Saber que ela está toda interligada, que ela tem palavras de ânimo, de consolo, de direção para a gente. Mateus 21, 22 tem que estar intimamente ligado no Tiago 4:3, que diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos. Se você não souber pedir, este tudo não se enquadra a você. Então você tem que saber pedir, você tem que estar conectado. A oração tem que ser um momento de você se esvaziar de si mesmo para se encher de Deus, para que assim o Espírito Santo de Deus, ele revista a sua vida e te dê dom, e te dê fruto espiritual, te dê discernimento, te dê direcionamento do Senhor, para que você saiba pedir. Aí sim, Mateus 21, 22 vai se cumprir na sua vida. Tudo que pedirdes crendo, recebereis. Tudo. Então vamos lá, sobre o que Deus já fez, alguns exemplos só para nos animar do que o Senhor já foi capaz de fazer após momentos de clamor do seu povo. Vamos lá em Josué, capítulo 10, nós vamos ler do versículo 12 ao 14. Josué, Números, Deuteronômio, viu como eu facilitei? Para quem tinha alguma dúvida, livro de Josué, no Antigo Testamento, capítulo 10, versículo 12 ao 14. Diz assim, olha o título aí, que coisa linda: o sol e a lua são de Deus. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon.
E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Por causa de oração de um justo, o clamor de um justo, o Senhor deteve o sol e a lua. Esse Deus que fez isso com o povo é o mesmo Deus que eu e você servimos. Amém. Glória a Deus. Prestou atenção nisso? Esse Deus que deteve o sol e a lua por amor ao seu povo é o mesmo Deus que eu e você servimos. Vamos ver mais um exemplo do que Deus fez? Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Estão gostando de passear pela Bíblia? Amém. Amém. Vamos ler do versículo 36 ao 39. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 36 ao 39. Diz... Primeiro Reis 18, 36 a 39, diz assim: No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O Deus a quem servimos é esse Deus, que Ele manda fogo do céu para consumir tudo, para provar que Ele é Deus Todo-Poderoso. Quem nunca leu essa passagem, leia depois, capítulo 18 inteiro, e depois até o 19. Elias ali, ele está com os profetas de Baal, e eles dançando e clamando e fazendo as danças, e Elias chegou a zombar. O Deus de vocês foi no banheiro? Ocupado. Que Elias sabia quem servia. Agora, o principal da observação que temos que fazer dessa oração de Elias é que Elias ora primeiro adorando a Deus de Isaque, de Abraão, sabido que tu és Deus em Israel. Tu és um Deus grandioso. E ele fala assim: Senhor, manda fogo para que todo mundo veja que eu sou um profeta. Ó, show, que igual o profeta Elias não há outro. Foi assim que ele clamou? Ele falou: Senhor, que todos vejam, responde para que todos saibam que tu és Deus, e que eu estou aqui segundo a sua palavra. Então esse homem, ele era fechado com Deus. Ele tinha comunhão com Deus, então ele sabia os propósitos do Senhor para aquele momento. E aí ele clamou e Deus mandou fogo e consumiu e fez realmente aquilo ali. E o povo se prostrou. E os profetas de Baal, ficaram como? Destruídos. Foi até que Jezabel se revoltou contra ele, porque ela viu que realmente ele servia a um Deus Todo-Poderoso. Então, esse Deus é o mesmo Deus que ele serve. Ele não mudou e não mudará. Quer mais? Vamos lá. Tiago, capítulo 5, versículo 17 ao 18. A gente tem mais. Se você ainda tinha alguma dúvida, ou se Satanás tentou soprar no seu coração alguma dúvida pelas lutas que você tem passado, tá aí. Tem um lugar que te mostra o Deus a quem você serve. Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18. Vai falar de novo sobre Elias, só que lá no Novo Testamento. Diz assim: Elias era homem semelhante a... Era homem. Sujeito aos mesmos... E orou com instância, já vamos falar sobre essa instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não
não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Elias era um homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Mas o que fez de Elias um homem diferenciado na terra foi a comunhão dele com quem? Com Deus. O chamado de Deus na vida dele, a unção de Deus na vida dele que fez ele ter esse diferencial. O profeta Elias é considerado um dos grandes profetas, e aí só que ele era sujeito aos meus sentimentos. Ele poderia, assim como aconteceu, se você for ler a história de Elias, teve um momento que ele entrou no estado de depressão, entrou na caverna lá. Ele precisou de novo estar conectado com o Senhor, abrir o coração, a alma, o espírito para ouvir a voz de Deus falar, para ele poder sair da caverna. Então ele era sujeito aos mesmos sentimentos, mas ele andava em comunhão constante com o Senhor. E ele orou. E aí aqui fala sobre orar com instância. Instância aqui significa, e até no dicionário se você for ler, os significados de forma persistente, insistente, não desistiu. Quantas vezes nós estamos orando para aquele parente abençoado, familiar, que ou não conhece o Senhor Jesus ainda, ou se desviou dos caminhos do Senhor, e você começa a orar e você olha o cenário ao qual ele está vivendo e você fala, não tem? Na sua carne você pensa, não tem jeito não. Está largado no mundo. Isso é o que Satanás sopra no seu ouvido. Mas a palavra de Deus diz que para Deus não há impossíveis. A gente não pode desistir, a gente tem que permanecer firme em oração, fiel, clamando ali. Outro dia a gente até, foi a minha amiga que postou no status delas, eu compartilhei também. Não há coração que seja duro demais. Não há coração que não possa ser restaurado pelo Senhor. Não desista, continua orando, continua clamando, que no tempo do Senhor Ele há de fazer a obra. Então não desista, assim como Elias, vamos continuar firmes, clamando ao Senhor. E o desânimo às vezes vem sobre nós, E eu falei sobre lembrar, tem um texto que você nunca pode esquecer. Lucas 1,37. Você vai pegar ele, vai gravar, vai botar um cartaz pertinho de você toda vez que você for orar, para você não desistir. Lucas 1,37. Porque para Deus não haverá em todas as suas promessas. Se a promessa que Ele te fez foi em comunhão com o Espírito, você sabendo que é do Espírito, tendo certeza da voz do Senhor, não há impossíveis para Deus. Parece impossível? Para Deus não há impossível. Então nós vamos insistir. E vamos ao mais último exemplo aí, Segundo livro de Reis, agora lá no Antigo Testamento. Eu estou fazendo vocês irem para lá e para cá, legal isso, Segundo livro de Reis, capítulo 20. Eu gosto desse exemplo também. Versículos de 1 a 11. Amém? Amém? Diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O pastor já perguntou aqui, e eu também, sinceramente, assumo que não gostaria de receber o profeta para me contar que eu vou morrer. Alguém que gostaria? Ok, eu arrumo tudo já. Ok, vai morrer. Não. Mas Deus tinha um propósito com Ezequias nisso daí. Foi só o profeta falar isso que Ezequias fez, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: esse daí, tá vendo como é bom ser justo? Ele pôde relembrar o Senhor. Ele falou: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, fiz o que era reto aos teus olhos e quem estaria
Ezequias chorando nesse momento? Chorando. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Isaías, vai lá, volta, diz a Ezequias, príncipe do meu povo. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias, ainda falou quanto tempo? 15 anos. E das mãos do rei da Síria te livrarei. A ti é esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram e a puseram sobre a úlcera e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Gente, ele orou, o profeta voltou para falar com ele. Ele falou: qual vai ser o sinal? Ele não tinha dúvida. Está vendo como nós somos? Terríveis. Né? Mas ele foi sincero pelo menos. Respondeu Isaías: certeai isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantará-se a sombra 10 graus ou retrocederá? Estamos falando aí daquele relógio, quem sabe, antigo, que era marcado de acordo com o... Aí ele pergunta: a sombra, ela adianta ou retrocede? O que ele falou? É fácil que a sombra adiante 10 graus. Então, porém não acontece que ela retroceda. Então, o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acácio. O sol voltou. Está mostrando. Quando você é justo, a oração do justo muito pode. Viu como é bom ser justo? Ele ajoelhou, chorou, com sinceridade, coisa que o Senhor, eu andei reto. Imagina se ele tivesse todo errado. Tem gente que é cara de pau. Tem gente que ia ajoelhar e ia tentar clamar. Mas com qual moral essa pessoa ia clamar ao Senhor? Então nós temos que andar em comunhão. Na Paula, mas significa que eu não sou pecador? Sim, você erra. Agora você não pode ser pecador sem vergonha, veterano. Sou assim mesmo, não quero mudar. Nasci assim, vou morrer assim. Não. Nós temos que ficar entristecidos com o nosso pecado, nos convertermos, nos arrependermos diariamente. Amém? Então a gente vê aí que Deus mudou o direcionamento dele por causa da oração sincera de um homem. Ele falou assim: quer saber, você vai morrer agora não. Vou te dar mais 15 anos. O poder da oração. E como eu falei, foi em função de até a Dani ter falado aqui, ela se sentiu abraçada pela oração da igreja. E assim, quantos anos? Deixa eu pensar de novo. 18 anos, 19, quase 20 de evangelho. Na adolescência ainda, prestes a fazer meus 15 anos, eu tive esse encontro com o Senhor Jesus. E obviamente, graças a Deus, durante esses anos eu já pude ver o poder da oração se manifestando na vida de diversos irmãos e na minha vida também. Até antes de me converter. Porque eu tinha uma avó que era cristã e uma vez eu fui diagnosticada com um nódulo mamário ainda, pré-adolescente, eu precisaria fazer uma cirurgia. Aquela avó foi lá, eu deitada na cama, ela ajoelhou no pé da minha cama, botou a mão na minha cabeça, clamou o Senhor, orou. No outro dia, cadê o nódulo? Sumiu. Porque assim o Senhor quis, pela fé que ela tinha ali com o Senhor Jesus. Mas esse ano eu tenho tido a graça de ver também, de novo, de reviver esses momentos do poder da oração, do poder da comunhão. E aqui nós temos oramos pelo Gabriel, pela cirurgia dele. O Senhor livrou ele do pior, ali do pós-cirúrgico. A Alice, quando esteve internada durante aquele período lá em São Gonçalo, a igreja clamou, os irmãos, e ela estava aí estabelecida no nosso meio. Hoje, inclusive, clamamos por ela de novo, as mulheres lá no grupo, e graças a Deus, ela conseguiu ficar internada. Eu tenho visto até fora daqui mesmo da congregação, eu tive a alegria de estar orando com uma conhecida, uma irmã em Cristo, ela é lá de Niterói. E a gente falando sobre oração, e a gente tem trocado pedidos de oração, e aí ela mandou pedidos de oração assim urgentíssimo. Uma jovem de 21 anos entrou, filha de um irmão da igreja, entrou no hospital com uma embolia pulmonar em estado gravíssimo. Gravíssimo. A gente não sabia se ela ia viver para o outro dia. E a igreja começou a clamar e a orar, e cada dia
ele chegava lá e via a transformação do Senhor na vida dela, ele mandava um áudio, uma palavra, e depois de aproximadamente 15 dias, ele ia chorar. E me arrepia até agora de ver aquela jovem no quarto do hospital, se despedindo do hospital, porque estava saindo bem, com vida, saudável para casa. Assim como esse ano, quem teve a oportunidade de ver, não vou dar spoiler, juro, vou tentar. Quem teve a oportunidade de ver a superação, o milagre da fé? O poder da oração. Eu li outro dia um texto que falou exatamente isso. Noé parecia louco até chover. Enquanto não choveu, para muitos Noé era um louco, estava vivendo muita história, estava ouvindo voz sei lá de quem. Mas pelo poder do Senhor Jesus se manifestou. Então, às vezes, muitas pessoas não falam, você está orando por isso, deixa de ser boba, você não percebe, não, está tudo contrário. Se você tem comunhão com o Senhor e Ele, através da palavra dEle, através do Espírito Santo, confirmou no seu coração essa promessa, deixa chamar de doida, deixa chamar de maluca, porque você vive pela fé. Você vai orar e você vai clamar e você vai buscar no Senhor essa força para orar. Só que, obviamente, que eu não poderia cometer a loucura, mas apesar de eu já ter dito que você tem que saber pedir de acordo com o Senhor, e saber que vai ter hora também que você vai orar e Deus vai dizer o quê? Não. Deus vai dizer como? Não. Por diversos motivos, tá? Um exemplo é o exemplo de Davi, segundo o livro de Samuel, capítulo 12, versículo 14 a 23. Ai, Ana Paula, você estava me enchendo de esperança, agora vem você com essa história. Não, eu tenho que te falar a verdade da Bíblia. Vai ter hora que Deus vai falar não, não e não, e tem hora que vai falar não, espera um pouco, não é agora. Mas você tem que estar conectado com Deus para ter maturidade espiritual, para entender o tempo. 12, 14 ao 23. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 14. Não. 23. Não, vamos. 14, na verdade é o 15. Só que aí ele começa na parte B. Aí no título, a morte do filho de quem? De Batseba. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam, eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não davam ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? Eles responderam, morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa, pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram os seus servos, que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Ô gentezinha, né, sem sabedoria. Respondeu ele, vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém, e ela não voltará para mim. Quanta sabedoria, né, deste homem? Aí você vai falar, nossa, Rafael, texto pesado. Só que aqui, Deus tinha motivo para dizer não para Davi. Especificamente no caso de Davi precisava ser tratado. Ele bobeou, ele abriu brecha, ele caiu do pecado, mergulhou no pecado e abraçou o pecado. E ele precisava entender da maneira de Deus, e foi da maneira mais doída de repente, que todo pecado tem a sua consequência.
Toda vez que uma pessoa ora e Deus diz não é por isso, não. Esse é um exemplo. Um motivo pelo qual Deus pode não atender a oração. Porque Deus tem um propósito de transformação nessa vida. Tem outros exemplos, e aí Deus me trouxe na memória uma situação que ela e minha mãe não estavam em casa para me lembrar melhor. Mas eu lembrei de uma irmã lá na igreja chamada Vanir, da igreja a qual eu fui lá no Rio durante muitos anos. E ela era separada, não era? Divorciada mesmo, né? O esposo tinha 2 filhos, um tinha um problema de depressão e a igreja orou, ele chegou a frequentar lá a igreja, tinha um outro que participava dos jovens. E ela orou muitos anos pela conversão desse marido, que era separado porque disse que ele era muito ruim com os filhos. Não dava atenção, não ajudava, e ela clamou durante muitos anos junto com a igreja, com as mulheres, com as mulheres. E aquele marido, ex-marido, se converteu. E ficamos todos muito felizes e tal. Passado, se eu não me engano, aproximadamente 6 meses, esse marido, ex-marido, que estava muito bem, com os filhos, morreu tragicamente num acidente de carro. Meu Deus, que Deus é esse? Mal. Não. Claro que não foi fácil. Claro que não é fácil quando acontece uma situação dessas. Não é fácil. Mas ela orou e clamou ao Senhor. E no coração dela, o Senhor falou para ela, sabe o quê? Eu fiz isso. Era o quê? Qual era a sua oração? Que ele fosse? Salvo. Ele foi salvo. Se ele ficasse mais tempo aqui na terra, ele ia se perder de novo. Deus tem o propósito, o plano dele em tudo. Difícil, né? Não é fácil não. Mas para entender e para poder viver a soberania de Deus, você tem que estar em comunhão. A oração tem que começar sendo aquele momento de se esvaziar de você para se encher de Deus, para numa hora, inclusive dessa, você buscar no Senhor esse entendimento. Não é? A gente não falou aqui? Não sei para vocês, mas no dia que o bispo Volney estava aqui pregando, eu ficava quase o tempo inteiro com vontade de chorar. É fácil? Não é. Mas se você tem plena convicção do Deus que você serve, se Ele se enche a tua vida a cada dia com o Espírito Santo, você vai saber qual é o propósito de Deus. Isso tudo que eu falei aqui não é para jogar um balde de água fria em tudo que eu falei aqui, não. É porque eu não estou aqui para falar de um evangelho igual você tem se falado aí, que Deus é mordomo. Não. Estou aqui para te dizer que Deus a quem servimos é o Deus que parou o sol e a lua, é o Deus que mandou fogo, é o Deus que abriu o mar, é o Deus que ressuscitou mortos. Só que quando isso é a perfeita, boa e agradável vontade dele. Então, o que você vai fazer? Você vai buscar em oração no Senhor qual é a vontade dele, qual é a direção dele, para que você possa ter persistência para clamar ao Senhor, para continuar lutando, para continuar buscando ao Senhor, que se for da vontade dele, ele vai fazer, por mais que pareça por mais que o cenário seja uma destruição, Deus faz. E por falar em cenário de destruição, quem aqui já viu uma casa, uma obra, uma igreja em reforma? É bonito? Tem que ficar feio para poder ficar. Inclusive aqui que foi muito rápido, né? Quando tirou aquele PVC, que não era a coisa mais linda do mundo, mas você viu aquele telhado todo, inclusive estava cheio de poeira, não foi feio? Mas não precisou ficar feio, para ficar bonito? Então o Senhor ele tem uma obra que às vezes parece que está tudo muito feio, tudo muito terrível, mas vai ter o tempo dele para mostrar que ele vai fazer. Amém? Amém. Falamos tudo isso, e agora eu tenho o Salmo capítulo 30, né? Vamos voltar nele? E a gente vai refletir que ele foi um dos motivos dessa palavra. Esse mesmo Davi, que viveu dias de grande glória, de ser considerado realmente um homem segundo o coração de Deus. Esse mesmo Davi, que viveu grandes vitórias, que viveu grandes milagres, inclusive derrotou Golias, foi o Davi que recebeu um não do Senhor em um dado momento, mas esse Davi, por estar em comunhão, sabia quem era o Deus a quem ele servia. Vamos ler o Salmo capítulo 30? Versículo 1 primeiro. Um primeiro é ótimo, né? Primeiro, o versículo 1, vamos lá.
Eu te exaltarei ao Senhor, porque tu me livraste e não permitisse que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Então, como é que Davi começa esse salmo? Agradecendo ao Senhor, louvando a Ele. Então, ele tinha um coração grato. É importante também que você tenha um coração grato, né? Contentamento. Aí, vamos lá, versículo 2. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse a sepultura. Versículo 4. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Ele adorou esse Deus grandioso, falou, vamos salmodiar, vamos louvar, vamos adorar o Senhor. E tem momentos que você precisa abrir a sua boca para adorar a Deus, por mais difícil que esteja. Não tem aquela... Cadê? O Juliano não está aqui, né? Tá bem, porque ela não gosta dessa música. Aquela música da Midian, né? E tem o trecho que ela fala, porque realmente já, eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a honra e o louvor. Essa adoração e oração no meio da guerra e da tempestade tem um poder inimaginável. Então, aqui Davi, ele mostra isso também. Versículo 5. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. E é aquele versículo que muitos conhecem, ao anoitecer pode vir choro, mas a alegria vem pela manhã. E esse versículo para enfatizar que não passa por um momento a ira de Deus, mas a sua benignidade dura a vida inteira. Quando o pastor pregou aqui sobre misericórdia, ele falou sobre isso. A misericórdia do Senhor se renova a cada dia, ela dura eternamente. O choro vai vir, a tempestade vai vir, o dia mal vai vir, mas a alegria está esperando para aparecer ao amanhecer. Vai ter choro? Vai. Mas a alegria está esperando para vir, porque a benignidade do Senhor, ela é eterna. Eterna, infinita. 2 Coríntios 4,17, não precisa abrir, diz o seguinte, que nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. É leve, é momentânea. Essa luta, essa dor, esse problema é por um tempo. Deus há de trazer o peso de glória para a sua vida. Eu até entendi aqui, vou olhar para Deus, está arrependido. Ele falou assim, esse tempo difícil parece que não passa, parece que eu sou o tempo difícil. Ele está arrependido? Não é verdade, não, isso é a nossa vida. É leve e momentânea. No tempo de Deus, a benignidade dele é de se manifestar. Versículo 6 diz assim, quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Davi estava no momento, estava se achando, estava se garantindo em si mesmo. E aí, Deus vem, tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. E aí ele fala na parte B, apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por que Davi viveu essa luta, esse momento difícil que ele está contando aqui no Salmo 30? Porque ele estava, eu sou Davi. Então Davi era um homem como nós, sujeito ao ego, ao orgulho. E quando Davi estava se achando, se garantindo em si mesmo, o que Deus fez? Olha só, vou só fazer assim, né? Você vê o que acontece. Totalmente conturbado. O que seríamos de nós sem Deus? E tem gente por aí no mundo que diz, Deus não existe. Onde está Deus que não vê tudo isso? Se ele não tivesse aí, meu jovem, isso aqui já, tinha acabado, já era. Versículo 8 diz assim, por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei, que proveito obterás do meu sangue quando baixo a cova, louvar-te-á porventura o pó, declarar-te-á ele a tua verdade,
Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. E aí Davi se deu conta que não era nada e começou a aclamar o Senhor com sinceridade. Senhor, vem em meu auxílio. Aí o que aconteceu? Versículo 11. Converteste o meu pranto em folguedos. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Deus mudou a sorte de Davi. E no versículo 12. Para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor, Deus meu. Graças te darei para sempre. Davi, nesse salmo, ele conta um momento em que ele se achou, Deus mostrou que ele não era nada, ele clamou ao Senhor com sinceridade. O Senhor então se voltou para ele, sarou, curou, e ele louvou o Senhor eternamente. Nós vimos aí quantos foram os exemplos. Deus pode, você tem que abrir a sua boca e orar, você tem que clamar, você tem que estar em comunhão constantemente, você tem que chorar como foi com Ezequias, se for o caso, se derramar mesmo na presença do Senhor. E o Senhor, ele vê, olha como ele falou para Ezequias, eu vi as tuas lágrimas. Você vai buscar, você vai não desistir como Elias, você vai continuar, vai persistir, vai ficar firme em oração. Amém. Querido, se já está difícil, está difícil? Como diz, se a luta está difícil, não tem a música? Te faz perder a fé. Seu Deus está na guerra e luta por você. Está difícil. Imagina se você não orar, se você não clamar. E tem hora que você vai orar e vai clamar simplesmente para ter força para continuar, para ter o ânimo para vencer as aflições. É isso, é um orando pelo outro, é clamando um pelo outro, um cobrindo o outro em oração. De vez em quando eu me pego refletindo quando eu estou lá orando, e sempre que você puder também faz isso. Ora pelos missionários que estão em campo. Você já imaginou um missionário sozinho, no máximo tem mais um país onde tem perseguição, que ele pode ser morto a qualquer momento? O que ele não passa? Quando você lembrar dele, você fala, Senhor, vai lá e fortalece teu filho, não permita que ele desista, que ele tenha certeza que o Senhor é com ele a cada momento. E parece às vezes uma loucura, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai lá naquele momento que a igreja clama, que você clama por esse irmão e dá força para ele, para caminhar mais uma vez. Então, a sua oração tem poder, a sua adoração tem poder. Não é porque é você não, é porque é o Espírito Santo de Deus trabalhando na sua vida. Salmo 107, versículo 28 e 30, nós já estamos finalizando. Salmo 107, achei muito lindo esse trecho. Diz assim: então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram, então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Na angústia eles clamaram ao Senhor, e o Senhor ouviu, livrou da tribulação, acalmou a tempestade. Esse é o nosso Deus. E, para finalizar, livro de 1 Pedro, lá no final, perto de Apocalipse, capítulo 5, versículos 6 e 7. Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, diz assim: qual deve ser a nossa atitude constante? Amém? Amém. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Repete comigo. E você vai falar nós. Porque Ele tem cuidado de nós. Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho certeza. Porque se Ele não estivesse cuidando de nós, você nem aqui estaria. Ele tem cuidado de nós, muitas das vezes nos detalhes, onde a gente nem vê.
Muitas das vezes a gente vê e se surpreende, fala, meu Deus, é nos detalhes. Ele tem cuidado, são milhões de vozes no mundo, mas Ele está atento ao seu problema. Parece que não, tem hora, parece que Ele está em silêncio, mas Ele está trabalhando. Confia, permanece, abre a sua boca. Tem oração que precisa realmente que você abra a sua boca e clame. E fale em voz alta. Tem oração, quando você não tiver força, você clama o nome dele. Jesus, Jesus, me ajuda, Jesus. Mas não deixe de usar a principal arma que você tem, que é a oração. Não deixe de usar o principal meio de comunicação que você tem, que é a oração. Parece tão óbvio tudo isso que eu falei, não parece? Mas por que a gente de vez em quando dá uma bobeira? E acha que vai desistir, acha que não vai orar mais, não vou. Porque nós somos assim, falhos. Então, por isso nós estamos aqui, um para lembrar os outros, para falar com os outros, para exortar uns aos outros. Clama ao Senhor, Ele há de te responder. Amém?